Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui no Centro Espírita Semeador para mais uma transmissão das nossas palestras. Hoje, o nosso irmão Frederico Toitio encerra o segundo MEAC, Mês Espírita Allan Kardec, com a palestra cujo tema é Mediunidade, Oportunidade de Amar. Nesses instantes, vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, rogando a espiritualidade benfeitora que sempre nos auxilia e assiste, que se faça presente em nossos lares e derrame sobre cada um de nós as vibrações de paz, de amor, de esperança, mas sobretudo de sabedoria, para que possamos compreender cada vez melhor a doutrina espírita, doutrina consoladora, que nos traz a verdade e que nos liberta, e que através desse conhecimento nós possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, colocando então a caridade como móvel, nos tornando a cada dia seres humanos melhores. Que Jesus nos abençoe. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja envolvendo todos os nossos corações. Com muita alegria que iniciamos aqui mais e finalizamos, o segundo MEAC, Mês Espírita Allan Kardec, e o tema de hoje será a mediunidade, oportunidade de amar. Então esse tema, ele nos traz várias reflexões, vários ensinamentos, e claro, esses ensinamentos principalmente vão nos mostrar como fazer a nossa jornada evolutiva. Eles vão nos trazer como nós podemos praticar o bem através dessa mediunidade verdadeira, dessa mediunidade exercida de forma santa, dessa mediunidade exercida sem qualquer interesse e simplesmente exercendo aquilo que Deus nos concedeu. Mas para falarmos de mediunidade, meus irmãos, temos que falar aqui dos espíritos, desse mundo invisível, desse mundo espiritual. Nós acreditamos em espíritos. O que são esses espíritos? São os seres invisíveis. São aqueles que muitas vezes, até conhecermos o espiritismo, ouvíamos falar que eram fantasmas, seres de outros mundos, extraterrestres, pessoas que apareciam muitas vezes para nós quando crianças, e que o espiritismo veio nos mostrar de forma racional efetivamente, exatamente o que são esses espíritos e qual a forma que nós temos de comunicarmos com eles. Todas as vezes que nos deparamos com os espíritos, com esses seres invisíveis, nós devemos partir sempre do pressuposto de acreditar nessa vida futura, de crer racionalmente que estamos em contato direto com esses seres, até porque os espíritos são aquelas almas dos homens que viveram na Terra, são aqueles espíritos que muitas vezes permanecem nos auxiliando, que depois de deixar a Terra vão fazer o bem, vão nos acompanhar, ou até muitas vezes nos obsediar, ou muitas vezes ainda vão seguir por outro caminho que não o caminho reto. Então, para que possamos sempre entender a mediunidade, devemos primeiro crer nesses espíritos, e cada um no seu tempo. Mas não basta apenas a gente acreditar na existência desses espíritos. Nós devemos acreditar de uma forma racional, passar sobre o crivo da lógica, o crivo do bom senso, do exame sério dos fatos, meus irmãos. Quando falamos em mundo espiritual, nós estamos admitindo a existência de três coisas: o homem, o corpo físico, material, a alma, ou espírito, e o vínculo, o perispírito que liga essa alma ao corpo. Então, quando nós passamos a acreditar
entender e compreender essas três vertentes, vamos dizer assim, nós estamos sim começando a nos o quê? Esclarecer. Não só acreditando que existam esses espíritos, mas entendendo realmente como que se dá esse contato direto entre eles e nós aqui encarnados, até porque nós já fomos espíritos desencarnados. Sabemos que nós, a maioria, não estamos aqui pela primeira vez na Terra encarnados. Então o Espiritismo vem tirar esse véu para mostrar que os espíritos estão em constante contato conosco. Mas através do que é feito esse contato? Como que eles se comunicam com nós, seres encarnados? Na Revista Espírita de 1861, de janeiro de 1861, Kardec explica, traz ali uma introdução ao Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861, logo após o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns, ele nos traz essa aplicação prática da parte filosófica que o Livro dos Espíritos nos trouxe antes do Livro dos Médiuns. É a aplicação das manifestações, é o estudo racional da questão das mesas girantes, das manifestações inteligentes. E aqui que nós vamos adentrar ao estudo da mediunidade. Aqui que nós vamos entender o que é esse dom, o que é essa coisa santa que Deus concede a nós encarnados para usarmos de forma gratuita. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. E o Livro dos Médiuns, ele é muito claro, racional e claro, demanda um estudo longo, sério, demorado, em recolhimento, tendo em vista ali que é a aplicação prática daquilo que o Livro dos Espíritos nos trouxe como a primeira obra da codificação de Kardec. Nós sabemos que o mestre, o nosso mestre Kardec, escreveu 5 obras, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras da codificação. E hoje, no tema da palestra de hoje, nesse segundo MEAC que estamos aqui realizando na nossa Casa Espírito Semeador, o Livro dos Médiuns, nessa palestra aqui, é o tema, vamos dizer, principal. O que é essa mediunidade? Em que consiste essa mediunidade, essa faculdade orgânica que muitos de nós temos, e talvez só com o Espiritismo passamos a entender ela de forma racional, da forma que Deus realmente nos concedeu ela. Inicialmente, para que possamos falar dessa mediunidade, meus irmãos, nós temos que entender que essa mediunidade, ela não pode e nunca deve ser exercida de uma forma interesseira. A mediunidade, ela deve ser exercida de forma gratuita, buscando auxiliar o próximo, buscando auxiliar espíritos que muitas vezes estão em situações muito dolorosas, ajudar aqueles espíritos ou até encarnados que estão sofrendo dores morais, muitas vezes angustiantes, às vezes parece que não vai ter fim. Então essa mediunidade serve para trazer o bem para a humanidade. Até o tema da palestra de hoje, mediunidade, oportunidade de amar. A prática santa da mediunidade é uma forma de caridade. É uma das formas mais sublimes de se praticar a caridade. Pois o médium, aquele aparelho, um instrumento de comunicação, ele não é o mais importante ali. Na verdade, o que importa ali é essa consequência moral, racional do exercício correto da mediunidade. Pois a mediunidade serve para evitar muitas desgraças. A mediunidade serve para evitar que pessoas muitas vezes busquem o suicídio, o autossuicídio. A utilização da mediunidade como forma de amor ao próximo, com todo o respeito que temos às outras religiões, é o Espiritismo que vem nos mostrar, que levanta o véu e tira o alegórico, e tira o fantasioso, e mostra que essa mediunidade não pode ser mercantilizada. É um dom que Deus concede a muitos de nós encarnados para que não usemos no nosso próprio interesse. Claro, que usemos essa mediunidade para buscar a nossa evolução moral, meus irmãos. Mas que não façamos dela um meio de vida, uma profissão,
um talento, acender os holofotes para a mediunidade. Não, a mediunidade certa, justa, é aquela exercida em silêncio. É aquela exercida para auxiliar o próximo. Façamos, então, muitas vezes, preces para aqueles que sofrem, preces para aqueles que pedem socorro, porque isso agrada aos olhos de Deus. E quando nós temos essa mediunidade, quando nós passamos a exercer e desenvolver essa mediunidade, nós começamos a entender o sentido da nossa vida aqui na Terra. Nós começamos a entender o porquê estamos aqui. Nós começamos a entender o que viemos aqui fazer. Porque quando Jesus disse nos templos, não exercei a mediunidade de forma mercantilista, ele quis mostrar o quê? Que o que Deus dá não pode ser vendido. O que Deus nos concede não pode ser vendido sob qualquer pretexto. Porque senão aí não estamos granjeando um lugar no reino dos céus. Expulsai dos templos, Jesus disse, os mercenários. Expulsai os médiuns mercenários. Em que sentido essa palavra? Não de punição, mas no sentido de que nas próprias casas santas, nas casas em que a religião, o bem deve ser pregado, deve ser o que prevalece, muitas vezes se usa da mediunidade para o quê? Para massacrar, para oprimir o próximo, para ter com isso renda, para obter o quê? Uma remuneração. Aos olhos de Deus, isso é muito condenado. Isso é condenado a ponto do quê? De que aquele que tem esclarecimento, e muitas vezes, com esse esclarecimento, com essa inteligência, se utiliza disso para o mal ou para atender o próprio interesse pessoal, com certeza as consequências que advirão dessa sua conduta serão muito nefastas. As dívidas contraídas com o exercício financeiro na mediunidade nós não conhecemos, mas com certeza sabemos, a cada um segundo as suas obras. Por isso que devemos nos concentrar na mediunidade como uma forma de caridade. É a oportunidade que nós temos de amar o próximo, de nos dedicar, muitas vezes, a auxiliar aquele que está em desespero. A mediunidade, ela também serve como um instrumento muito efetivo de trazer o quê? Comunicações de seres, de entes queridos, muitas vezes, que já se foram e talvez ali estão querendo se comunicar com alguém. Também se aplica muito a mediunidade nas questões dos suicidas. Nós sabemos que hoje temos aí um alto número de suicídios, tanto no Brasil quanto no mundo. E isso é muito grave, nós sabemos. Ceifar a própria vida é violar a lei de Deus. Quando o suicida chega ao ponto de tirar a própria vida, é porque ele está violando, além de tudo, a lei de Deus. Só que esse irmão que busca o suicídio, ele, ao chegar no mundo espiritual, não tem muitas vezes ideia das consequências muito mais graves que lhe esperam. Pois, ao invés de achar que estava matando um problema com a própria vida, ele está o quê? Contraindo o outro. E o que pode trazer o alento para ele, nós temos isso muito no livro Céu e Inferno, quando fala dos suicidas, é o quê? Uma comunicação. É uma comunicação com o aparelho encarnado, com o médium encarnado, que pode trazer um alento para ele, que pode trazer a luz, a esperança. É essa oportunidade que nós temos que dar à mediunidade, de utilizá-la como forma de resgatar essas almas perdidas, resgatar aqueles que ainda estão nas trevas do sofrimento, aqueles que ainda buscam uma luz onde só há lamaçal, onde só há escuridão, onde muitas vezes não aparece a luz do sol. No livro do Céu e Inferno, no capítulo 5, que fala dos suicidas, tem uma história muito interessante, que tem relação direta com essa mediunidade, que diz respeito a um pai e uma mãe que tinham um filho na Guerra da Itália, em 1859, e esse filho foi chamado para a guerra. E uma das causas que poderia isentar esse filho de ir para a guerra, o pai achando que indo para a guerra ele jamais veria o filho porque ele seria morto, esse pai sabe que a única forma desse filho não ir para a guerra qual seria? Se ele fosse filho de uma viúva. E esse pai, no desespero, na melhor das intenções, procurando salvar seu filho, foi lá e se suicidou. Ficou a esposa com o filho, naquela época a viúva com o filho não foi para a guerra. Mas e esse pai?
E a alma desse pai, o espírito desse pai. Nós sabemos que o suicídio, além de ser uma violação contra a lei de Deus, também vai trazer muito mais sofrimento para aquele que achava que com a morte do corpo os sofrimentos iriam cessar. Neste caso, esse pai tem uma atenuante, porque ele ceifou a própria vida com uma motivação especial, mas nada escapa da lei de Deus. Ele pode ter uma atenuação, é um suicídio voluntário, tem uma motivação, mas não é desculpável. Ele talvez não vai sofrer igual aquele que busca o suicídio sem qualquer motivação, por simples desespero. Mas aqui, tudo na lei de Deus, tudo que ofende a lei de Deus tem que ser corrigido, tem que ser reparado. Essa é a justiça de Deus. E nós não podemos trazer isso como uma punição. Até porque esse pai, o espírito desse pai, quando houve a comunicação, quando houve o intermédio, através desse médium, que ele manifestou ali o que realmente aconteceu, nós não podemos dar outro significado a essa mediunidade que não seja a caridade. Porque é uma comunicação dessa através de uma prece que pode salvar essa pessoa, esse espírito. É uma comunicação dessa que resgata aquele que está muitas vezes jogado ao pântano, jogado àquele lugar insalubre, que não existe mais esperança, em que a boca seca, a garganta seca, e você não tem sequer uma gota d'água, e muitas vezes nem o ar para tentar respirar. Então que busquemos sempre, quando nos depararmos com esse tipo de situação, que procuremos, através do exercício da mediunidade, meus irmãos e minhas irmãs, aliviar a dor do próximo. Mas não precisamos ir até as sinagogas, não precisamos ir até o pedestal para anunciar essa mediunidade. A mediunidade tem que ser exercida de forma humilde, tem que ser exercida de forma silenciosa e com o mais absoluto desinteresse moral e material. Somente assim podemos falar em uma mediunidade que é praticada buscando a própria caridade. No capítulo 1 do livro dos médiuns, tem lá a ação dos espíritos sobre a matéria. É muito interessante esse capítulo, porque ele vai nos trazer a forma, os métodos. Kardec, nós sabemos, era muito metódico, organizava tudo em tópicos, capítulos. Então, o que Kardec fez no livro dos médiuns realmente é uma obra assim, que quando nós começamos a ler, até temos um estudo aqui na Casa Espírita antes da pandemia, que eram as quintas-feiras, nós percebemos o amor que Kardec deposita nessa obra. A abnegação de Kardec para escrever esse livro dos médiuns. Então, no capítulo 1 lá, nós temos a questão falando da influência da matéria, dos espíritos sobre a matéria. Temos tanto os materialistas e aqueles que negam o espiritismo. Os materialistas acreditam que só temos uma vida, que estamos aqui na Terra, essa é a única vida, com a morte do corpo tudo se encerra. A estes, dizia Kardec, no livro dos médiuns, nesse capítulo, a esse nós não devemos, não é perder tempo, mas nos alongar em explicações, porque cada um tem o seu tempo para aprender, para ter o esclarecimento. Então ele busca explicar isso para realmente, para aqueles que entendam, não, para aqueles que querem se melhorar. A ação dos espíritos sobre a matéria, ela é explicada nesse capítulo 1, mas para que possamos ter a exata compreensão dessa mediunidade aqui, dessas manifestações que são explicadas no capítulo 1, devemos acreditar que a mediunidade ela existe. Devemos acreditar que o médium é um instrumento entre o mundo invisível e o mundo visível, que a ação dos espíritos sobre esse médium vai se dar na proporcionalidade da sua moralidade. Não o contrário. O desenvolvimento da mediunidade, claro, ele não está atrelado diretamente ao desenvolvimento da moralidade do médium. Mas como que nós podemos acreditar que um espírito se comunica com um ser encarnado? Como nós podemos crer de forma racional que após a morte nós sobrevivemos, a alma sobrevive e ela vai comunicar conosco? Quem aqui que está assistindo essa palestra nunca teve a vontade de saber onde está um ente querido, um familiar, um amigo, um filho
que já desencarnou e não tem qualquer conhecimento do mundo espiritual. Como que se dá esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo? Qual é a chave? Só com a mediunidade. É esse dom santo que Deus concede a nós encarnados, para que possamos o quê? Auxiliar o próximo, auxiliar aqueles que estão em desespero. Mas não auxiliar e ao mesmo tempo humilhar, e sim auxiliar o quê? Mostrando os ensinamentos que estão nessas 5 obras de Kardec. Porque nós não podemos falar de algo que não é nosso sem ter o conhecimento exato daquilo que estamos falando. Por isso a mediunidade ela deve ser o quê? Estudada. Ela deve ser desenvolvida para que o médium, para que os médios não caiam em o quê? No maravilhoso, para que não fiquem surpresos com aquilo e comecem a fazer daquilo um meio de vida. Até porque sabemos que muitos locais o quê? Utilizam essa mediunidade de uma forma paga. E nós devemos aqui criticar esses locais de forma alguma. Nós devemos aqui apontar o dedo e julgar de forma alguma. Devemos procurar praticar aqui no Centro Espírita Semeador, essa casa espírita séria, que acompanha na pureza doutrinária 5 obras, a mediunidade como está nas 5 obras, especialmente no Livro dos Médiuns. Até porque o tema mediunidade, nós sabemos, não está só no Livro dos Médiuns, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, porque nenhuma dessas 5 obras, meus irmãos, pode ser analisada de forma isolada da outra. É um conjunto. E Kardec deixa muito claro no Livro dos Médiuns que a mediunidade ela não tem o objetivo apenas de melhorar um indivíduo, 2, 3, um grupo, uma cidade, um país. A mediunidade ela serve para a melhora da humanidade. Quando a Terra estiver aí povoada de bons médiuns, quando a maioria dos encarnados forem bons médiuns, com certeza os desígnios de Deus estarão se implementando, apesar que já se está. Mas a partir daí, nós teremos o quê? O combate ao orgulho e ao egoísmo. A verdadeira mediunidade é a antítese do orgulho e do egoísmo. Nós sabemos que as duas chagas da sociedade ainda hoje são o orgulho e o egoísmo. Pois desses 2 vícios, meus irmãos, decorrem todos os demais. Não há um vício, não há uma conduta desonrosa que, se você for analisar, não decorra do orgulho ou do egoísmo. Portanto, é impossível o exercício dessa mediunidade ao mesmo tempo de forma egoística. A mediunidade e o egoísmo não se batem. São polos opostos, tendo em vista que o que vem de Deus não pode, ao mesmo tempo, se enquadrar ou se qualificar como um vício, pois os vícios decorrem do quê? Das paixões mundanas. O egoísmo e o orgulho decorrem das paixões mundanas, do materialismo, do apego à matéria. E quando nós falamos ainda, meus irmãos, dessa mediunidade, nós também devemos entender que ela vai servir como uma forma de nos melhorarmos moralmente. Kardec disse isso no Livro dos Médiuns. Se uma pessoa melhorou, buscou através dessa mediunidade ou do Livro dos Médiuns se melhorar, ele já estava satisfeito. O Espiritismo ele não busca angariar muitos adeptos. Não é essa a intenção. Qual é o objetivo final do Espiritismo? O princípio fundamental do Espiritismo? Tornar as pessoas melhores. Não tem outra. É a prática do bem. É olhar para o próximo como irmão. É você, muitas vezes, se for um médium ou uma médium, que busca uma casa espírita séria, porque essa faculdade que Deus lhe deu deve servir para o seu melhoramento moral e principalmente para auxiliar o próximo, para auxiliar aqueles espíritos que estão em desespero. Porque enquanto estivermos aqui na Terra, devemos primeiro agradecer a Deus a oportunidade dessa jornada evolutiva. E se, além disso, estivermos aí dotados dessa mediunidade, que façamos aquilo que Jesus fez, usá-la para a prática do bem. Mas o bem de forma desinteressada.
Até porque Jesus, quando esteve aqui na Terra encarnado, ele curou os leprosos, os doentes, né? Expulsou os demônios. E a troco de quê? Nada. Ele fez tudo isso de forma gratuita. E nós sabemos qual foi o destino de Jesus, mesmo fazendo isso. Humilhado, chicoteado, condenado, exposto em uma cruz. E ao final ainda pediu perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós temos Jesus dentro de nós. Nós buscamos praticar os princípios que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Se não, é porque não estamos no caminho reto. Nós, verdadeiros espíritas, ou se quisermos ser verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, temos que mostrar pelos exemplos. Palavras são bonitas, mas palavras muitas vezes voam. As condutas ficam, os bons exemplos ficam, até porque existe um mundo antes de Cristo e depois do Cristo. Tudo que ele pregou foi com a palavra e com os exemplos. Nos deixou ensinamentos morais que hoje estão sendo desvendados, explicados de forma racional pelo Espiritismo. E claro, a mediunidade sempre esteve ali. A mediunidade sempre esteve nas passagens de Jesus. Não de uma forma direta como hoje, mas através de parábolas, porque era assim que o povo da época iria compreender. Então, que tenhamos essa noção de mediunidade como forma de amor ao próximo, como forma de um dom que Deus muitas vezes concede a nós encarnados, não para o nosso interesse pessoal, não para aumentar a nossa ganância muitas vezes, para se destacar como o melhor médium da casa espírita. Nós sabemos que aqui na Casa Espírita Semeadora isso não existe. Não existe o melhor médium, não existe um médium, eu só vou no centro com aquele médium. Então isso está demonstrando um quê? Muitas vezes a própria falta de estudo da doutrina. Quando você busca uma casa espírita, você não busca o médium, você busca auxílio. Quando você busca uma casa espírita, você busca se melhorar moralmente. E não depositar nas mãos de outrem aquilo que você mesmo deve buscar. Porque nós sabemos, temos a porta larga e a porta estreita. E a porta larga, ela é muito larga, que é a porta das paixões, dos prazeres mundanos. Não que não devemos ter prazeres, não que não devemos buscar uma vida materialmente boa, confortável, mas muitas vezes nós colocamos isso como objetivo final. E as dores que vêm daí, nós sabemos quais são. Então, que procuremos a porta estreita, porque essa é a mais difícil. É aquela em que a mediunidade, muitas vezes, vai nos auxiliar. Em que, muitas vezes, uma comunicação em um centro espírita sério, uma reunião mediúnica séria, quando você começa a participar de uma reunião mediúnica, frequentar os estudos da casa, que alegria que é isso. Como você se liberta de muitos vícios. Quando você busca com sinceridade uma casa espírita e ela realmente pratica na pureza doutrinária de Kardec, você pode ter certeza que a partir dali a vida começa a mudar. Mas não mudar materialmente, não buscar uma casa espírita para dizer, eu vou ter meu emprego, eu vou ter isso, eu vou ganhar isso, eu vou casar, eu vou ter filhos. Não, buscar uma casa espírita para se melhorar, para auxiliar o próximo. E muitas vezes é aí que você descobre uma mediunidade que até então você não sabia que tinha, ou se sabia estava toda bagunçada, toda desorganizada. E a casa espírita vai o quê? Mostrar para você que realmente aquilo que você tem, aquele dom, você pode utilizar para auxiliar você mesmo e o próximo. Pois dai de graça o que de graça recebeste, como está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jamais podemos mercantilizar aquilo que nós recebemos de graça. E temos também, meus irmãos, no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 11 do livro Céu e Inferno, tem uma passagem muito interessante que traz ali a mediunidade como se fosse uma missão, que é o título do capítulo, Proibição de Evocar os Mortos. A mediunidade é uma obrigação, é uma missão, é um dom, é um privilégio? Não, porque não existe privilégio na lei de Deus, nós sabemos. Então vamos tratar a mediunidade como uma missão, mas uma missão de amor ao próximo. Uma missão em que buscamos aí praticar o quê? O nosso melhoramento moral.
utilizar a mediunidade para elevar, utilizar a mediunidade para, além da caridade, tirar daquele que está em situação, muitas vezes, de um sofrimento assim inexplicável, um alento que ele está precisando. Sabemos que aqui na Casa Espírita Semeador estão suspensas as reuniões mediúnicas em razão dessa pandemia. E nessas reuniões mediúnicas nós temos ali comunicações de espíritos que realmente ali só trazem o quê? Ensinamentos. Ensinamentos que nós utilizamos para a nossa própria vida. Ensinamentos que nos mostram o caminho errado e o caminho certo. Se você quer o caminho reto, você tem, mas se você quer o caminho com curvas, você também terá. E nós muitas vezes optamos por qual caminho? Nós optamos pelo caminho errado. E Deus, na sua misericórdia, nos concede outra encarnação, outra oportunidade de reparação dos nossos erros, pois Deus não pune seus filhos. Muitas passagens, muitas vezes, vem a palavra punição, mas nós sabemos que não existe efetivamente punição, condenação na lei de Deus, porque senão Deus não seria justo, Deus não seria bom, não seria misericordioso, e nenhum dos atributos de Deus, aqueles atributos que estão bem descritos na Gênese, nenhum desses atributos pode ser revogado, pode ser relativizado, são atributos imutáveis. São atributos que nós devemos acreditar e crer, mas não devemos como obrigação. Devemos o quê? Se não cremos em Deus, como podemos acreditar na mediunidade? Como podemos acreditar em espíritos que se comunicam conosco? De forma alguma poderemos ter esse raciocínio. A própria negação de Deus é a negação do contato dos espíritos com o mundo dos encarnados. E outra coisa que essa mediunidade também nos proporciona é o que hoje sabemos, temos a certeza que além do nosso mundo existem milhões de outros mundos. Há várias moradas na casa do meu Pai, é assim que Jesus nos mostra. Quais são essas várias moradas? Então nós recebemos muitas vezes o quê? Nós temos livros, próprio Kardec da codificação, de comunicações de espíritos superiores, que nos relatam como são outros mundos. E isso só é possível através dessa mediunidade que hoje está nos sendo apresentada aqui, nessa Casa Espírita Semeador, de uma forma racional. Não mais de uma forma alegórica, de uma forma curiosa, e sim uma mediunidade séria, fundamentada em aspectos doutrinários, filosóficos, e fundamentada em fatos reais. Porque através dos fatos, nós chegamos ao raciocínio. É através do exame sério, lento, demorado e racional dos fatos que nós passamos a crer nessa vida futura, a acreditar que estamos aqui de passagem, a acreditar que aqueles que estão partindo daqui, só o corpo que morre, porque a alma sobrevive ao corpo. Nós espíritas acreditamos que o espírito sobrevive ao corpo? Sim, isso é uma premissa. Mas não basta. Nós devemos entender o quê? Qual o porquê desse desprendimento? O Espiritismo é tão belo, o Espiritismo ele é tão fantástico, né? Fantástico, mas no sentido aqui de ensinamento, que ele utiliza a dor, né? A morte de alguém para nos ensinar. Muitas vezes nós vemos aí, morreu fulano de tal, vamos lá, apresentamos os sentimentos, condolências, luto. E quando você vai estudar a doutrina, isso aqui a gente fala de forma muito respeitosa, a morte do corpo é muitas vezes a felicidade do espírito. E ficar lamentando que aquele espírito desencarnou, ficar muitas vezes triste, deixando muitas vezes de trabalhar, deixando a depressão acometer porque um ente querido se foi, nós entendemos essa dor. Claro, quem nunca perdeu um ente querido? Mas não é o correto, meus irmãos. Porque quanto mais buscarmos, vamos dizer assim, comunicar com esse espírito, mas com lamentações, nós não estamos sofrendo mais. Nós estamos nos distanciando dele. Porque a morte do corpo é a liberdade do espírito. O espiritismo é tão belo, porque a morte do corpo é a felicidade do espírito. É a liberdade. Ele se desprende desse invólucro que nós hoje temos, graças ao nosso bom Deus,
para talvez, nós não sabemos a jornada evolutiva dele, mas para talvez já estar aí em um mundo de regeneração, sendo recebido no mundo espiritual por bons espíritos. Por isso que quando perdemos um ente querido, o que nós recomendamos? Claro, cada um tem a sua forma, a sua dor, mas que façamos prece para esse irmão, essa irmã ser recebida no mundo espiritual. A dor nós temos, mas a dor vai passar. Porque quanto mais acreditarmos nessa vida futura, mais acreditarmos nesse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados, mais estaremos chegando próximo ao reino dos céus. Então que procuremos, com a passagem desses nossos irmãos, nessa pandemia que muitos irmãos estão desencarnando, esse desencarne coletivo, procuremos fazer preces. Porque ser recebido no mundo espiritual por um espírito amigo, um espírito benfeitor, um bom espírito, com certeza nós não temos ainda noção da felicidade que deve ser. Não procuremos ficar aqui lamentando a morte de quem já foi. Ficar muitas vezes na Terra apenas vivendo, sofrendo porque aquele ente nunca mais volta. Pois quando acreditamos no Espiritismo, meus irmãos, a morte de qualquer parente, amigo, além da dor orgânica que nós sabemos, é um motivo de resignação. É onde muitas vezes nós agradecemos. Por quê? Porque vamos encontrar. É a suprema consolação que o Espiritismo nos traz. A possibilidade que a mediunidade nos mostra de que nós não estamos sós. De que um dia nós vamos encontrar aquele que nos foi caro aqui na Terra. De que um dia nós vamos nos encontrar no seio de Deus, nos bons espíritos. Mas tudo isso, nós temos, para chegar nisso, nós temos o quê? Que batalhar. Nós temos que lutar, que nada vem de graça. Por exemplo, todos os dias que acordarmos, devemos agradecer a Deus de estarmos aqui encarnados. Seja em que situação estivermos, bem de saúde, ou com alguma doença, ou em uma cama. Por quê? Porque essa encarnação que nós estamos vivendo agora é a encarnação que nós temos que aproveitar. Mas aproveitar no sentido do quê? De buscar nos evoluir moralmente. Buscar auxiliar o próximo, praticar o bem, desejar ao próximo aquilo que desejássemos que fosse feito para nós. Pois quando nos distanciamos desses dogmas, desses princípios fundamentais, nós estamos nos distanciando do quê? Do amor. A mediunidade é um ato de amor. A mediunidade ela é um ato de amor por quê? Porque Deus encontrou nela o quê? Uma forma de permitir que nós, seus filhos, fôssemos instruídos muitas vezes por espíritos superiores, por bons espíritos, também temos os levianos, imperfeitos, os bons espíritos, para que tenhamos esse conhecimento. Mas é claro, cada um no seu tempo. E não podemos, como bons espíritas, jamais querer que o próximo faça aquilo que seja do nosso gosto. Porque muitas vezes nós temos isso, ou não, de querer que o próximo seja igual a gente. Não, eu não quero que seja, mas eu gostaria que fizesse isso. Por quê? Porque a gente aí, nós não estamos tendo o quê? Humildade. Isso é decorrência do orgulho. Quanto mais orgulho no coração, mais longe estaremos do reino dos céus. O orgulho nos afasta de Jesus. Jesus veio aqui para combater os orgulhosos. Trouxe a espada, mas não no sentido de punição. Eu vim trazer a espada para quê? Para separar o bom do mal. Para mostrar que quem é mau não vai ser punido por Deus, mas vai sofrer as suas consequências. Pois todos fomos criados simples e ignorantes. Todos fomos criados da mesma forma. Ninguém alcança o reino dos céus que não seja da mesma forma do que aqueles que já estão nesse patamar, nessa ordem hierárquica que nós falamos aqui. Espíritos das mais elevadas ordem. Deus não confere privilégios a ninguém. Deus não confere mediunidade a X e não confere a Y para X ser melhor que Y, de forma alguma. Isso é coisa do mundo. Muitas vezes é a própria religião. Jamais citamos nomes aqui no Centro Espírita Semeador, tendo visto que respeitamos todas as religiões. Porque religião é ligar o homem a Deus. Mas muitas vezes religiões são usadas para quê? Para praticar essa mediunidade de forma mercantilista. Quantas e quantas vezes trazemos a pessoa amada, ligue no telefone tal, e em 10 dias trazemos quem você precisa. O seu emprego dos sonhos. São os levianos.
A terra é um mundo de provas e expiações. Por isso que não devemos nos assustar quando vemos a mediunidade ser mercantilizada na terra. Devemos nos afastar, mas não nos assustar, porque nós estamos na terra. E a terra é um mundo de provas e expiações. E um mundo de provas e expiações, nós sabemos, meus irmãos, é um mundo em que reina o bem ou o mal? O mal. Mas então eu estou aqui reina o mal, por isso eu tenho que ser mal? De forma alguma. Não é porque aqui reina o mal que você tem que praticar o mal. Aliás, se estamos aqui, é por um motivo muito lógico. E qual é? Aí é cada um segundo as suas obras. Um dia descobriremos, quando retornarmos ao verdadeiro mundo, quando retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, com certeza saberemos o porquê estarmos aqui na Terra. Mas voltando àquilo que eu estava dizendo, todos os dias quando acordar, façamos uma prece. Mas não aquela prece mecânica, aquela prece bonita de muitas palavras, mas aquela prece que vem do coração, de agradecimento, de falar, meu Pai, obrigado. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por eu aprender, por eu poder aprender mais um dia da minha vida. Obrigado por essa encarnação. Porque quanto mais aproveitarmos essa encarnação, praticando bem a caridade e sempre olhando para o próximo como nossos irmãos, mais estaremos seguindo os passos de Jesus. Até porque hoje a gente vê muito isso na Terra, que eu sou o cristão. Quem é o cristão? O que é o verdadeiro cristão? Qual a relação do verdadeiro cristão com a prática sublime da mediunidade? O verdadeiro cristão é aquele que pratica o bem. Não tem segredo. Mas é aquele que pratica o bem de forma desinteressada. É aquele que pratica o bem simplesmente por praticar o bem. Quer ver? No livro Céu e Inferno tem o caso do menino Marcel, do quarto 4. Sempre a gente fala nas palestras. Porque ele parece que se encaixa em todas as palestras. Porque ele é um exemplo de resignação, de sofrimento, em que foi passado a comunicação, diz o seguinte no livro Céu e Inferno. Um menino de aproximadamente 12, 13 anos, já em uma cama de hospital ali, condenado a viver talvez de forma vegetativa, sofria tanto com dores, que ele pediu para o médico que lhe desse remédios para que ele não gritasse. Porque a dor era tanta, que se ele gritasse, ele entendia que ele estava incomodando os outros. Aí ele chama o doutor e pede, doutor, me dá esse remédio, para quê? Mas você não precisa. Não, é para eu dormir, porque enquanto eu estou dormindo, eu não estou incomodando o próximo. Que lição maior do que essa, de humildade, resignação e de abnegação? Quando nós aqui encarnados faríamos isso? Tomarmos um remédio ou fazer qualquer coisa para evitar um prejuízo que seja de barulho ao próximo. É isso, é esse exemplo que nós devemos ter como combustível para a nossa evolução moral. É esse tipo de resignação, é essa história que o livro Céu e Inferno nos traz, que na verdade não é uma história, é uma realidade que só foi possível nós termos acesso através de uma comunicação mediúnica, que nos traz coragem. Eu até digo muito isso, o livro Céu e Inferno ele nos encoraja, juntamente com as outras obras, a viver de uma forma o quê? Séria, mas sem medo, sem lamentação. Ele nos prepara a receber os problemas. O Espiritismo ele é tão fantástico, eu falo essa palavra fantástico por isso, porque ele nos ensina a sofrer? Não, ele nos ensina a passar por cima dos sofrimentos de forma racional, mas não passar por cima de deixar. Muitas vezes o sofrimento ali, na verdade, não é sofrimento, é um aprendizado. Nós devemos começar a transformar sofrimento em aprendizado. E a mediunidade nos traz isso. Quanto mais estudamos a mediunidade, entendemos o livro dos médiuns, meus irmãos, mais começamos a compreender o quê? Que problemas são para a nossa evolução. E quando eu digo problemas, são os problemas do dia a dia. Desde aquela simples briga no trânsito, desde o seu comportamento dentro de casa. É aquele comportamento do dia a dia. Porque quando passamos a melhorar nas pequenas coisas, com certeza as maiores coisas virão muito melhores. Então aproveitemos essa oportunidade de aprender com a mediunidade. Esse dom que Deus concedeu a nós, que possamos exercê-lo de forma sempre gratuita.
igual está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes. Mediunidade gratuita. A mediunidade deve ser exercida de forma santa. E para finalizar, eu separei aqui rapidamente, não vou tomar o tempo dos nossos irmãos, porque já estamos aí finalizando. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 3, tem uma frase que eu achei muito interessante para o tema da palestra, e eu peço licença para os irmãos e as irmãs para finalizar a palestra com essa frase. Diz o seguinte: os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, olha como é importante, como Kardec, a humildade de Kardec e o respeito que ele tinha para com todos. Por esse lado, não preconizamos, nem criticamos obra alguma, visto não querermos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte e não alimentarmos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso, porque a mentira, a verdade não pode ser interpretada conforme a mentira, meus irmãos. Então, que possamos agradecer nesse momento a Jesus, que Jesus permaneça envolvendo nossos corações, as nossas casas, os nossos lares, e que tenhamos aí uma semana de muita paz, de muita alegria, harmonia, de muito aprendizado, que o Mestre Jesus continue sempre nos protegendo, nos amparando, os bons espíritos também estejam sempre conosco, para que possamos, Mestre, continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, buscando os seus ensinamentos, buscando aplicar todos os seus ensinamentos na prática do bem, na prática do amor ao próximo e, claro, buscando o nosso melhoramento moral. Mestre amado Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Nossa, suei demais.